Olá, voltamos aqui ao curso completo do Manual da Igreja e neste instante vamos falar com você, conversar com você sobre o capítulo 9. E o tema desse capítulo é muito interessante: oficiais e organizações da igreja local. Eu sou o pastor Leônidas Guedes e eu estou aqui com o pastor Ranieri Salles, o tradutor do nosso Manual da Igreja para a língua portuguesa. Pastor Ranieri, esse capítulo 9, ele fala dos oficiais da igreja. E como deve ser a relação, uma primeira pergunta, né, sobre o tema, né? Como deve ser a relação dos líderes oficiais da igreja com relação ao pastor da igreja? Essa pergunta é praticamente uma pergunta retórica, né? É óbvio, a expectativa de todos é que o relacionamento entre essas pessoas seja o melhor possível, o mais amigável possível, no sentido de colaboração. Isso é o ideal. Eu vou ler aqui um texto do manual, né, que inclusive é uma referência do Espírito de Profecia, que diz assim, aliás, da Bíblia, né? Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros, né? 1 Tessalonicenses, e também é uma referência a outros textos que tem aqui. Ou seja, eu costumo dizer que é uma tragédia para a igreja local quando esses líderes vivem em pé de guerra, né? Às vezes disputando influência sobre a igreja, disputando ideias e trabalham sem a colaboração que é exigida para que o trabalho realmente progrida na igreja. Né? Então, é necessário que haja muita maturidade de ambas as partes. Né? Por um lado, a liderança da igreja precisa entender que nenhum pastor é completo em si mesmo, né? Aquela expectativa do pastor perfeito, que é o pastor que prega bem, administra bem, visita todo mundo e é simpático com todo mundo e tudo que ele faz é bem feito. Ninguém possui todos os dons, ninguém possui todos os talentos. Eu me lembro que eu fui ser pastor numa igreja no comecinho do meu ministério e a liderança, uma liderança muito forte, muito experiente, quando soube que era um pastor novo, inexperiente, que ia para aquela igreja, eles reagiram negativamente, não queriam receber o pastor. Certa rejeição. Eu não sabia nada disso, né? Eu fui saber isso depois. E depois de um entreveiro lá que teve lá entre eles e a associação e tal, e eu completamente alheio a tudo, né? Enfim, eu fui pastor nessa igreja por mais de 3 anos. E foi uma experiência extraordinária, marcante na minha vida. Quando eu estava me despedindo da igreja, aqueles líderes me chamaram e contaram o que aconteceu lá no comecinho, que eu não Os sabia. bastidores. E eles disseram assim, olha, nós fizemos de tudo para a associação trocar, né? E a associação não trocou, então nós nos reunimos e entre nós tomamos uma decisão. Né? E isso me emocionou bastante e me marcou meu ministério. Né? Eles disseram assim, bom, já que vem para nós aqui um pastor inexperiente, vamos observá-lo no começo e vamos ver quais são as maiores virtudes dele, quais são os pontos fortes dele, e aí nós vamos providenciar para que ele atue principalmente naquilo que ele tem muita capacidade. E nós aqui suprimos as deficiências. Né? Então, veja só que atitude, né? Como isso foi uma bênção para o meu ministério. O Então, fato é que o manual sugere e orienta que os líderes oficiais tenham um bom relacionamento com o pastor. Na verdade, assim, o ideal seria que o líder principal da igreja, o nosso pastor, ele também tivesse uma liderança compartilhada, então de ambas as de partes, né? ambas as partes, Tanto o exatamente. pastor quanto os líderes oficiais têm um casamento, né? Exatamente. Ninguém está ali para disputar a influência. Porque Ao todos estão. contrário, todos estão ali para somar a influência e abençoar a igreja. Então, de ambos os lados, né, tanto por parte do pastor como por parte da liderança local, tem que haver essa maturidade, esta humildade, né, de pensar assim, como é que nós podemos atuar para que a igreja seja abençoada? E para isso é necessário tolerância, é necessário paciência, é necessário perdão, né? E essa compreensão de que ninguém é perfeito, de que ninguém é bom em tudo. Né? Agora, é fato que o pastor, como líder principal do distrito pastoral, a natureza da função dele, né, exige uma liderança principal ali, né? Claro, Pela natureza da função, não pela pessoa dele, né? Mas pelo manual da igreja é o líder ali claro, principal daquela região o líder distrital, né? principal da igreja é o pastor e ele precisa ser reconhecido como tal. Né? E, enfim, esse é um elemento Ok. realmente muito Agora, importante. se falando de oficiais e líderes da igreja, o que deve ser evitado na hora de escolher um oficial de igreja ou um líder daquele departamento da igreja?
O Manual da Igreja cita aqui na página 78 três coisas que devem ser evitadas quando se vai escolher um líder de igreja, né? Deve ser evitada. Devem ser evitadas três coisas. Eu vou citar aqui uma por uma. Primeiro, não deve haver pressa na escolha dos oficiais. Então, uma atitude que eu já vi pastores mesmo dizendo assim, que quando reúnem a comissão de nomeações, ficam tentando bater o recorde no sentido assim, no tempo. Então, olha, eu consegui realizar uma comissão de nomeações e em uma reunião só elegemos todo mundo. Então, às vezes, esse desejo de fazer de maneira rápida, e terminar logo, o que pode parecer certa eficiência no que está fazendo, mas a eficiência não é a mesma coisa que eficácia. Então, uma reunião que acontece para eleger líderes da igreja, ela pode ser muito eficiente em fazer tudo muito rápido e definir logo as coisas, mas pode não ser eficaz. Eficácia tem a ver com o resultado. Então, essa pressa em escolher pode levar a escolhas precipitadas, escolhas equivocadas. Então, em primeiro lugar, não deve haver pressa na escolha dos oficiais. Até porque é melhor demorar um pouquinho mais, porque o tempo de duração da função dele é no mínimo um ano. No mínimo um ano. Ou seja, você gastar 2 reuniões ou 3 reuniões para escolher oficial é melhor do que você fazer rapidamente e durante um ano inteiro sofrer com uma liderança que está bem madura. E você pode ter estratégias da maneira de reunir e tal, de desenvolver as eleições, que agilizem o processo. Eu não estou falando aqui de morosidade, mas eu estou falando de atenção, cuidado e sem pressa para poder fazer direito. A segunda coisa que deve ser evitada, e aqui já é um elemento mais subjetivo, né? Deve ser evitado escolher pessoas que se opõem à unidade da igreja. Essas pessoas não estão aptas para assumirem cargos. Pessoas que estão em dissensão com outros, ou pessoas que não têm uma atitude, no sentido de unificar a igreja, no aspecto doutrinário, administrativo, pessoas que criticam a organização da igreja. Essas pessoas elas poderão trazer um prejuízo maior do que o lucro que vão dar com o talento que possuem. Que tenham um espírito de unidade, né? Exatamente. Que promovam a unidade, que trabalhem em equipe, né? Então a gente evita escolher pessoas que se opõem à unidade da igreja, né? E um terceiro elemento que precisa ser evitado é a escolha de pessoas que se recusam a cooperar. Então existem pessoas que são extremamente talentosas, que têm uma capacidade tremenda para dirigir certas áreas da igreja. São competentes naquela área. Então, um camarada, ele é especialista na escola sabatina, ou com os jovens, ou com o Ministério da Mulher, sei lá, e tem condição de fazer o trabalho muito bem feito, mas ele trabalha sozinho. Né? É aquela pessoa que compartilha. Tem aquela atitude assim, não, eu vou mostrar que o meu departamento é o que mais vai fazer, e tem o seu ministério na igreja quase como uma forma de competição, e ele não coopera com os demais. A gente tem que entender que a igreja é um ministério dividido em ramificações. Então, quando a gente fala do Ministério da Mulher, Ministério da Escola Sabatina, dos Jovens, Ministério Pessoal, todos esses são ministérios que, na verdade, devem trabalhar de maneira unificada. É uma só missão. Né? E, então, o ideal é que cada um colabore com o outro, e dessa forma a igreja é fortalecida. Mas há pessoas que não têm esse perfil. Então, essas pessoas deve-se evitar colocar pessoas até porque, assim, na igreja, Ranieri, todos os departamentos da igreja, todos os ministérios da igreja, elas têm um objetivo comum, né? É um objetivo comum, uma missão e um ministério comum, né? Buscar e salvar pessoas. Exatamente. Então, esse é o objetivo dos departamentos. Agora, o manual da igreja deixa claro, Ranieri, de que para ser um oficial, um líder da igreja local, ele precisa ser membro daquela igreja. Ou seja, se eu não tenho a minha carta de membro naquela igreja, em tese, o manual diz que eu não poderia ter um cargo oficial naquela igreja. Isso é claro. Mas existe alguma exceção de alguém que não tenha carta naquela igreja? Ele pode também atuar como líder oficial daquela igreja? Existe alguma situação Primeiro dessa? a gente tem que entender qual é a razão dessa regra, né? Não é no sentido de formar panelinha, cada igreja tem sua panelinha e só elege pessoas que são membros daquela igreja. Né? A ideia não é essa. A ideia é você evitar colocar pessoas na liderança que não sejam conhecidas. Você corre o risco de colocar uma pessoa que chegou ali na igreja há pouco tempo, é membro de outra igreja, mas deu uma boa impressão e já coloca essa pessoa como líder da igreja. E não sabe a origem. Você não sabe a origem, não sabe a história. Então aí diz assim, não, essa pessoa tem que ser membro ali. Então para ela ser membro ali da igreja, tem que se pedir uma carta de transferência. A carta de transferência só vai ser enviada se ela estiver em condição regular com a sua igreja de origem. Então a transferência é quase que uma recomendação.
Então a igreja tem esse cuidado. Ok. Existem 3 exceções Que pode acontecer. de uma pessoa que pode ter um cargo na igreja sem ser, ou que, enfim, sem ser membro daquela igreja. Né? A primeira delas, isso está na página 79, né? A primeira delas são estudantes que estão frequentando uma igreja na sua nova residência, porque estão morando ali por Vai morar razão de 4 estudo. anos ali. E depois vai sair. Um jovem, uma jovem que vai para o internato, por exemplo. Então lá ele vai frequentar a igreja do internato, né? Vai estar ali. Então não se exige que ele peça transferência ou que ela peça transferência para lá. Então é uma condição aceitável que ele não seja membro da igreja. Interessante. Uma outra condição em que a pessoa pode ser nomeada líder da igreja sem ser membro daquela igreja, é o caso, por exemplo, de um obreiro, vou falar especificamente aqui, um pastor aspirante que assume um distrito. Então ele vai ser membro de uma igreja do distrito, provavelmente a sede do distrito, mas ele vai atuar como ancião em todas as demais igrejas. Então, ele vai ser eleito ancião nas demais igrejas, sendo que ele não é membro das outras igrejas. Então ele vai ser eleito sem ser membro ali, né? E existe uma terceira situação ainda, que é o caso de a associação determinar um ancião de uma igreja que possa ajudar como ancião em outra igreja ou em um grupo. Por uma necessidade, por falta de liderança naquela outra igreja. Então ele pode ser nomeado lá também como ancião, sem ser membro daquela igreja, mas ele tem a recomendação da associação para fazer isso. Comissão diretiva do campo. E pode haver outras exceções, que o manual estabelece isso, né? Outras exceções podem ser consideradas pela comissão diretiva da associação. Legal. Isso é novidade nesse manual, né? Me parece. Não tinha no nosso anterior. Né? Não, já tinha sim. Essa possibilidade. Essa terceira da associação ter autonomia para... Sim. Ok. Agora, pastor Ranieri, em termos de oficial de igreja ainda, todo oficial, ele precisa, um pré-requisito do nosso manual da igreja, ele ser fiel, dizimista? É uma coisa delicada, né, esse assunto. Né? Mas bastante delicado. O que diz o manual? Está claro no manual? Você já me perguntou isso numa lição anterior, num capítulo anterior, não me lembro qual foi exatamente, para ser membro da igreja. Então, para ser membro da igreja, a igreja não exige colaboração financeira. Se a pessoa não devolve dízimo, não dá oferta, isso não é motivo para que a pessoa não seja aceita como membro ou que receba qualquer tipo de disciplina. Por quê? Pegaria muito mal para a igreja, seria muito difícil para a sociedade entender que esta igreja exige que as pessoas paguem para serem membros ali. Então, a igreja não exige isso para ser membro. No entanto, a gente tem que entender que essa questão de dízimos e ofertas é uma doutrina da igreja, é uma doutrina bíblica, né? É um requisito bíblico. Então, para ser líder na igreja, a pessoa como líder, ele representa a igreja. Então a igreja exige que para aqueles que vão ocupar cargo de liderança, que eles estejam em harmonia e praticando todos os ensinamentos da igreja. E dentre eles está a questão de dízimos e ofertas. A gente não vai colocar como líder de igreja alguém que esteja abertamente transgredindo o sábado, por exemplo. Da mesma forma, alguém que não seja fiel nos dízimos e ofertas, essa pessoa não está apta para ser ele acaba sendo um membro mais visível, né? Mais exposto. Claro, e é um exemplo, né? É influente, né? E é um exemplo. Ele representa, é um exemplo maior. Exatamente. Exatamente. Agora, amigo Ranieri, os oficiais da igreja, eles têm um período de duração do cargo deles, quando eles são eleitos? Qual o período que dura a eleição de um oficial da nossa igreja adventista? A eleição dura 1 ano. Essa é a regra geral. Só que as igrejas têm a liberdade de tomar um voto para que as nomeações tenham mandato de 2 anos. Aliás, eu dou uma opinião aqui, né? Eu acho mais recomendável o período de 2 anos, porque você permite que a pessoa desempenhe uma função, uma liderança por mais tempo. Isso possibilita que ele se familiarize melhor, que ele faça planos, desenvolva projetos a curto, médio e longo prazo, e ainda se economiza todo aquele tempo e energia gastos no processo de eleição, né? Que se repete a cada ano, e isso toma muito tempo, especialmente do pastor quando ele tem várias igrejas, né? É um trabalho tremendo isso aí. Então, se isso é postergado para 2 anos, facilita para todo mundo e é mais produtivo. A igreja tem liberdade para fazer isso. E pode haver alguma situação em que seja impossível se realizar uma eleição após os 2 anos, então pode-se tomar um voto. Isso aqui é uma inovação desse manual agora, dessa edição, né? Pode-se tomar um voto
prolongando por mais um ano. Essa decisão certamente foi tomada pela Comissão do Manual da Igreja, para incluir isso aqui, por causa da pandemia, né? Uhum. Eu me lembro que eu Verdade. estava na Espanha, quando começou a pandemia e aquela coisa toda, e dificultou, não tinha como reunir para fazer as nomeações, e estava completando 2 anos de nomeação, então ficou aquela coisa, pode prolongar, não pode e tal, né? E aí se buscou conselho com a União, enfim. E agora está no Manual da Igreja, numa situação de necessidade, depois dos 2 anos, pode-se prolongar por mais um ano, se houver necessidade. Agora, falando de anciãos e anciãs de igrejas, pode-se eleger um ancião ou uma anciã de igreja sem ordená-los e antes de um tempo que possa provar que eles têm vocação para aquele ministério do ancianato? Não sei se deu para entender a questão. Deu para Porque entender. o ancião ele é eleito. E de acordo com o manual, nós temos que ordenar os anciãos e anciãs. E aí temos que dar um tempo para provar essa vocação sem ordenação. Eu me lembro que no passado... Porque alguns não entendem Sim, bem a questão no da... passado a gente era orientado a fazer assim, né? Pelo menos na maioria dos lugares, né? Você elege um ancião, mas aí não ordena Espera um imediatamente, tempo, espera um tempo, espera amadurecer, 1 ano, espera 2 ver se anos, ele está pronto. e depois dele ser provado, aí você faz a ordenação. Essa atitude, essa maneira de agir já não é mais aprovada pelo manual, né? A orientação clara do manual da igreja é que quando você nomeia alguém para ser um ancião ou uma anciã da igreja, ou um diácono ou diaconisa, esses cargos de ordenação, né, que se faça imediatamente após a nomeação, já se faça a ordenação. Não precisa de um voto para aprovar a ordenação de anciãos, anciãs, diáconos e diaconisas, porque a nomeação já é implicitamente a recomendação para se fazer a ordenação. Quando você vota. Quando você vota a nomeação da pessoa, elegeu a pessoa, essa eleição já é uma recomendação para a ordenação. Por quê? Porque não existe ancião sem ser ordenado, não existe diácono, diaconisa, anciã sem ser ordenado, né? Então, a gente faz a nomeação e essa pessoa só vai poder desenvolver as suas atribuições completas do ancianato, por exemplo, servir a ceia, essas coisas todas, se for ordenado. A questão é a seguinte, Leônidas, alguns dizem assim, não, mas é uma função tão importante que essa pessoa precisa passar por um período de prova. Na verdade, a ideia é a seguinte, quando você elege ou nomeia alguém para o ancianato ou para o diaconato, é porque essa pessoa já foi provada. É alguém que já tem uma liderança confirmada na igreja, é alguém que já tem experiência, que já dirigiu outros departamentos da igreja, né? Enfim, que já demonstrou que tem condição de exercer essa função, né? Interessante. E aqui a gente faz uma distinção, porque alguns questionam assim, né? Mas o pastor, ele quando é chamado, ele passa por pelo menos 4 anos de prova, mas é diferente, né? O pastor, quando ele se forma no seminário e é chamado para um campo, geralmente ele vai para um lugar onde ninguém o conhece, a própria associação não o conhece direito, não conhece a história. Então, e outra, a relação do pastor com a igreja é muito mais permanente, mais séria, no sentido assim, existe um vínculo, né, de trabalho e tudo mais. Não é um vínculo empregatício, né? Mas existe um vínculo de dedicação ali, né? Então a igreja tem um cuidado de realmente fazer uma prova maior para o ministério pastoral. Mas na igreja local, entende-se que uma pessoa que é eleita anciã ou ancião, Já está apto a já é alguém exercer a muito, função muito do conhecido ancianato, ali, né? que já tem reputação, que já foi provado. Então você faz a nomeação e já faz a ordenação em seguida. Pastor Ranieri, o assunto está muito interessante, mas eu queria sugerir a gente poder terminar essa primeira parte do capítulo 9 e voltarmos na próxima parte, continuando sobre a questão dos anciãos e anciãs e também os eleitos da igreja. Pode ser? Ok. Amigos, então voltamos daqui a pouco com a próxima parte do capítulo 9, falando sobre os oficiais e os eleitos da igreja adventista.